água talvez seja um dos elementos da natureza, até mesmo do cosmos, não só do planeta Terra, mais desvalorizados que tem. A água está em tudo, em todo lugar e também precedendo a tudo. Lá em Gênesis fala que o Espírito pairava sobre as águas, logo no início da criação do mundo. Se nós formos olhar então no planeta Terra, onde 2/3 são ocupados por água, só isso dá a dimensão dessa importância quantitativa da água no planeta Terra. Pelo que eu conheci do Rio Jacaré, hoje eu não posso chamar aquilo ali de rio, e sim córrego, porque suas águas estão todas desaparecendo. A gente percebe que o Rio Jacaré ele é um potencial não só de abastecimento, né, mas também ele percorre diversas outras cidades, então é um rio de grande importância. Cada vez mais, né, os rios vão ser importantes, né, nessas captações de água. A população mundial só aumenta, né, na década de 70 para hoje triplicou, né, a população mundial. Já teve vida, por que ele não tem aquela vida toda que ele tinha? Ninguém assume muita responsabilidade não, né? Sempre a responsabilidade é do outro. Bom, pessoal, a caminhada foi longa, mas conseguimos chegar aqui. Aqui brota a água do Rio Jacaré. Aqui é a principal nascente. Vou tentar colocar a mão nela aqui, para falar que eu peguei o rio com a mão. Então eu peguei a câmera e fui lá pela mata fora e tal, dificuldade muito grande. Eu mesmo narrando o que estava acontecendo. Eu fui seguindo aquele curso d'água, vi uns lambarizinhos lá, uns peixinhos, falei, estou chegando, lá vai e tal. E quando eu cheguei lá dentro daquele, chegou no fim, eu falei, aqui não tem onde sair mais água. Aí eu vi um olho d'água. Aí eu limpei com a mão lá as folhinhas e falou, quem diria que eu não pegaria o Rio Jacaré com a mão? E realmente eu peguei ele. O Rio Jacaré nasce na Serra do Galga, entre a comunidade de Ouro Fino e o distrito de Motoferro, formando dois ribeirões, que seria, de um lado, como Lavrinha, né? Ribeirão Lavrinha, e Tatu ou Marimbondo. Antes de chegar no asfalto que dá acesso a Santiago, os dois se encontram a 500, 600 metros acima, para formar esse rio. E a minha relação com o rio é essa, de amor, de carinho, porque é um rio importante para mim, que eu vejo que ele está morrendo aos poucos. Eu tenho 55 anos, desde menino, então eu vi uma notável diferença. Onde é que eu estou hoje, aqui, nesse local, aqui passava água, onde a água está. Então a gente nota que o rio está sofrendo um processo de modificação, e essa modificação, 80% é causada pela mão do homem. Todas as cidades na história, todos os povos sempre ficam baseados perto dos rios. Fazendo as contas de todas as cidades que o Rio Jacaré passa, ele banha mais ou menos 200 mil pessoas. Mas se a gente for pensar, não tem como pinçar um rio. Você vai olhar no mapa, o Rio Jacaré não para ali no Lago de Furnas, que é onde ele deságua. Ele vai parar em outros rios, que vai parar lá na Argentina, e de lá ele vai para o mar. Eu sempre passava perto do Rio Jacaré para ir para a escola e via ele desaparecendo, como a Lagoa do Catiguá,
que eu mudei para Belo Horizonte. Quando eu voltei, ela simplesmente não existia mais. O jacaré, ele demonstra a situação da maioria dos rios brasileiros, porque ele não foi degradado por um grande evento, como por exemplo o Rio Doce, que estourou a barragem e destruiu o rio. Não, o Rio Jacaré, ele está sendo degradado por uma multiplicidade de fatores conectados por processos históricos longos, e isso torna mais difícil ainda saber o que está matando o rio e como resolver essa situação. Mas, de modo geral, a relação que impera das pessoas que estão mais próximas é a relação econômica. E o Estado, que é quem deveria mitigar isso, age totalmente em todas as esferas como um incentivador só dessas empresas e atividades exploratórias. Teve um ano aí que teve uma seca mais forte, foi pior. Hoje, ultimamente, ele anda mantendo um pouco, assim, pouca água, mas até que anda mantendo um pouco. Ele era um rio bastante água e bem mais largo, né? Tinha uns 10, 12 metros de largura. Então, hoje é um rego, né? Porque antes ele era bem mais raso, ele afundou aí 2, 3 metros de fundura. Eu acho que é em consequência das dragas de tirar areia. Na medida que elas foram tirando areia, o rio foi afundando, foi abaixando, foi estreitando, aí não tinha a vazão toda para os brejos. Na medida que o rio afundou, deu mais vazão para os brejos. Aí os brejos, eles não mantêm a água não. A água escoa rapidinho. Hoje praticamente a barragem é pequena, a gente usa a água do rio, a água fluente do rio. Então é muito importante que nesse rio aqui tem 2 usinas, né, daqui é do Anil. Até 2013 a geração era bem melhor do que hoje, era bem melhor. Em 2014 nós passamos por uma seca grande, que até inclusive na época a gente não conseguiu gerar o ano todo. A gente chegou em abril, já estava parada a usina por falta d'água. Com isso, a geração diminuiu muito. E o Rio Jacaré, ele tem uma vazão que qualquer chuva ele aumenta muito, mas ela abaixa muito rápido também, entendeu? A vazão dele dá uma vazão, com pouca chuva ele sobe muito, ele é muito assoreado, tem muita areia. A gente vê aqui que a gente tem de vez em quando dar umas limpezas aí, porque de tanta areia que acumula. E a gente comprou uma área de preservação aqui ao longo do rio, a 1,5 km para cima, inclusive foi feito um reflorestamento. Foi feito, ainda vai ser feito ainda mais reflorestamento ainda, para ver se melhora a produção nossa. O rio pede socorro, mas ninguém ouve. Quem precisa ouvir não ouve. Quem precisa atender este clamor
não atende. Não existe uma receita completa, né? Uma receita que serve para Morro do Ferro, serve para todas as regiões, mas existe o básico, né? É preciso cercar todas as suas margens, fazer reflorestamento, proteger as áreas de recarga, cercar no entorno das ossorocas, ela não quebrando, ela não vai levar o terreno do proprietário, mas também, em consequência, ela não vai soterrar mais o Rio Jacaré com suas nascentes. Quando há mobilização, os que têm ali o cargo, o dever de cuidar, eles começam a ouvir aquela comunidade que está devidamente organizada. O discurso está pronto, né? A sabedoria, o povo tem essa sabedoria, mas o que falta é ação. E aí a gente tem que tirar o chapéu, no caso, para o Grandes, né? Que eu tenho orgulho de ser um dos fundadores, mas pelas tentativas e por alguns serviços que têm sido feitos na cabeceira do Rio Jacaré. Mas todos nós sabemos que isso é muito pouco na dimensão do estrago que está nesse rio. O projeto Todos pelo Rio Jacaré, por iniciativa e operação da ONG Grandes, Grupo Ambiental de Desenvolvimento Sustentável, é uma coisa que também anda meio despercebida pela comunidade oliveirense, dada a importância dela. Nós estamos usando metodologia, olha, avançadíssima, onde se trabalha para descompactação das áreas onde se trabalha, para a construção de curvas de nível, de barraginhas. Ou seja, o objetivo é que nenhuma gota de água de chuva vire enxurrada, que toda a chuva ou penetre porque o solo está descompactado, ou cai nessa curva de nível, ou cai na barraginha, e aí com o tempo essas águas também vão descer. Então aí nós vamos recarregar os lençóis freáticos, recarregar as águas subterrâneas, e elas saíam em forma de nascentes ou minas, como a gente chamava antigamente, né? E aí ela ficava o ano inteiro saindo para o rio, mantendo o rio num bom nível de água. Então, no que nós praticamente rompemos esse ciclo da água que cai, que penetra no solo, que enche as vasilhas dos lençóis freáticos e dos aquíferos, né? No que nós rompemos isso, as nascentes secaram e o rio não tem, então, o fornecedor, né, o fornecimento natural de água que o mantém em quantidade e qualidade. No caso do Ouro Fino, que é a comunidade, né, dos afluentes do córrego Tatu e Lavrinha, eles, né, o solo mais presente lá é o cambisolos, que tem uma característica, né, bem particular de ser um solo, né, raso. O que é um solo raso? É um solo que tem pouco horizonte B, né, que o solo geralmente tem o horizonte A, o B e depois o C. E como eles têm pouco horizonte B, eles infiltram muito pouco água, né? Então tem muita presença de vossoroca. A água penetra um pouco e depois ela leva o solo junto. Quando a ONG, né, Grandes, procurou Emater
para a gente estar no projeto, a gente procurou a associação, né, dos agricultores Ouro Fino e eles mesmos optaram pelas primeiras regiões onde nós íamos começar e tudo. Então o produtor, ele tem vontade, falta esse recurso. E é onde, né, a ONG tem conseguido esse recurso e tudo, né, para a gente estar fazendo essas unidades demonstrativas. Começar do pequeno, né, para servir de exemplos e tudo. As pessoas têm visto que dá certo, que é o caminho, né, de hoje para frente. Vai ser um desafio tanto para o agricultor, como para técnicos, né, como nós da Emater, como pesquisadores, de praticar práticas sustentáveis. Né? Não tem como, eu acho assim, ficar errando mais. De acordo com pesquisas, a gente está na faixa dos 40 mil habitantes em Oliveira. Só para ter ideia em questões de litros, para abastecer a cidade, a gente precisaria de uma média de 100 litros por segundo para a gente abastecer a cidade com qualidade. A viabilidade do Jacaré, ela se deu em 2014 e em 6 de agosto de 2015 a gente começou a atuar diretamente captando esse ponto para a nossa estação de tratamento. A partir do estudo de viabilidade, que também considerou o posicionamento do meio ambiente, porque a gente trabalha diretamente ligado às questões do meio ambiente. Então a gente percebeu com esse estudo que retirando inicialmente, na primeira fase, com o Rio Jacaré captando 50 litros por segundo, na primeira etapa, nós percebemos que essa quantidade de água retirada não prejudicaria em si o Rio Jacaré. Como também uma segunda etapa, que até o momento nós não executamos, de captação de mais 50 litros por segundo. Então, se a gente pensar, nós, com esse estudo de viabilidade, nós poderíamos retirar do Rio Jacaré, para a chegada da nossa estação de tratamento, 100 litros de água por segundo, o que faria com que a gente tivesse, além do abastecimento com qualidade, uma sobra caso necessitássemos de uma nova escassez hídrica, de um aumento populacional, e assim, diversas outras características. Os estudos, eles são realizados com uma perspectiva muito grande de anos. Então, percebe-se aí a importância ainda maior do Rio Jacaré. Nascido, criado e vivido em Santana. E assim, eu vi o rio de outra maneira. Um rio que pegava jaú, que pegava dourado. E ao longo dos anos ele foi açoriano e aquilo chamou a atenção da gente. A gente ficou preocupado. O peixe de couro hoje ficou totalmente extinto aqui na nossa região. Isso eu falo assim com testemunho ocular, porque meu pai chegou a pegar jaú aqui de 6 quilos. E hoje está totalmente assoreado. Quando a gente nadava ali na ponte, a gente sempre tinha aquela disputa. Ah, vamos ver quem consegue tirar a areia aqui, do leito do rio. A gente pulava lá, se fosse de mergulho ou em pé, às vezes o ouvido da gente dava até aquecinão, então a gente tinha que retornar, não conseguia tirar. Era muito fundo. Era muito fundo. No fundo do abatedouro, da mesma forma. Então ali, eu cresci nadando ali, eu aprendi a nadar ali, ué. Agora hoje, se você for lá, você pode andar de calça lá, se você arregaçar ela até no joelho, você não molha a calça. Do lado de baixo da ponte era um rebojo. A gente tinha medo de, quando nadava no rio, de aproximar desse rebojo, porque o rebojo era fundo. A gente falava assim, ó, vai rodar, vai pro rebojo. Aí você já tinha que nadar assim para você ir pro meio do rio, para você sair lá na outra margem. Eu já cheguei a pular de ponta no rio, de cima da ponte, em pé. Nossa Deus! E a última seca que teve, há uns 2 anos atrás, chegou a ver os barrotes que
as madeiras que colocou para fazer a fundação da ponte, chegou a aparecer, coisa que nunca tinha acontecido. Eu levei meus filhos hoje no rio 1 ou 2 vezes, porque tem muita areia, não tem nem como brincar direito assim, vai mais é para refrescar. E o segundo ponto que me deixa mais preocupado ainda é a questão da poluição no rio. O esgoto de Santana cai diretamente no rio, não é tratado. Eu me lembro, eu tinha mais ou menos 8 anos de idade. Meu pai sempre pegava a chave da canoa para ir pescar e eu falava, eu quero ir pescar também. A gente ia pescar, entrava na canoa, geralmente a gente tinha que subir o rio. A hora que chegava no fundo do abatedor ali, era a coisa mais difícil do mundo que tinha de passar com a canoa ali, porque o bambu geralmente era um bambu de 5 metros, você não conseguia nem achar o fundo do rio. Isso aqui, há 25 anos atrás. E sempre gostei de pescar. E também comecei a perceber que o rio começou a sorear além da conta, acima do normal. A festa da nossa padroeira aqui acontece na ponte, né, que é no Rio Jacaré. Na semana da festa nós temos que ficar rezando para chover, para o rio apanhar um pouquinho de água para a gente fazer a encenação da pesca de Nossa Senhora Aparecida. É interessante, sabe por quê? Sempre quando eu passo lá perto de Oliveira, eu vejo o rio atravessando na Fernão Dias e me dá uma dor no coração, cara. Né? Em saber que aquele riozinho que já foi uma coisa enorme, parece ter um ribeirão debaixo daquela ponte. E aí eu fico preocupado, falando, como é que esse rio vai chegar lá em Cana Verde, meu Deus? E o interessante é que ele chega, cara. Ele chega e ele não está chegando com aquela intensidade, né, que ele tinha. Mas quando teve essas últimas chuvas agora, nossa, o rio transbordou ali, enchente, jogou água para nós ali que você não tem ideia, cara. Aí a gente fica feliz, né, que o rio está enchendo, a chuva está vindo e tal. Mas de repente para a chuva, o rio vai murchando, o rio vai pedindo socorro. Não existe outra saída senão a conscientização do pessoal que mora manjeando o rio, pessoal que está degradando a natureza, cara. Teve um dia eu vim passear de barco com minha família, aí nós lá vai. Aí, foi no Jacaré mesmo, lá em cima, lá perto da ponte lá. Aí nós lá vai tranquilo assim, isso aí. Aí eu vi o jacaré assim no beirado do barranco, aí mostrei pros meus meninos, a hora que eles viram, eles quase caiu dentro da água de susto. Mas era um bruto, viu? Agora diz que tem um grande desse jacaré do papo amarelo que eles falam. Aí nesse rio aqui, mas lá em cima, lá perto onde tem uma balsa lá. Diz que tem quase 5 metros de comprimento. Diz que é um jaburu de jacaré. Isso aqui você olhava aqui assim, ó. Você tá vendo aí agora é água, né? Você via, você olhava assim, ó. Você só via o leito do rio aqui certinho. E era um barro só isso aqui. Aí, mas é triste, fora de brincadeira. A coisa mais triste tem, você vê isso aqui sem água. Quando tá com água é uma beleza, aí é bom. Aí a gente fica até mais alegre, mas quando não tem água a gente fica triste.
Se o Rio Jacaré pudesse ser ouvido, né? Não é pudesse falar não, porque ele fala, né? A gente é que não sabe ouvir. Certamente, se você perguntar ao Rio Jacaré o que ele quer, ele fala, eu quero água, né? Eu quero água. A esperança é a última que morre, e o rio tem jeito sim. Tem jeito de melhorar, tem jeito de fazer com que o rio permaneça com esse volume de água. Ele vai morrer se a gente quiser, se a gente deixar.